O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Dirigindo-se a Jesus, os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhe seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus disse: Vós nunca lestes na Escritura: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois eles consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Lembrai sempre as maravilhas do 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 Senhor. Queria saudar com muito carinho, na pessoa do Padre Lúcio, os demais sacerdotes, diáconos, e de modo muito particular nessa noite, a comunidade da Betânia, que eu conheço um pouco pelas vezes que eu tenho visitado esta fraternidade, esta casa, ali no bairro Santa Lucrécia, nesta diocese. Então eu sempre tenho respirado um bom clima. E manter um bom clima em nossa casa, em nossos lugares de consagração, onde nós realizamos a nossa missão, é algo também exigente. Por quê? Porque implica que ali nós ofereçamos a nossa vida todos os dias.
Isto implica que nós façamos a entrega de nós e do melhor de nós para os outros, na certeza de que no olhar de Deus, e nós que comungamos com este olhar, o outro merece sempre o melhor, ou o outro merece sempre tudo. Isto ficou tão claro nesses textos que nós ouvimos hoje da Sagrada Escritura, de modo muito particular no texto de Mateus. Mas já a primeira leitura, ela nos abria os caminhos para podermos compreender a bela lógica de carinho, de amor, de aproximação de Deus para conosco e a nossa dificuldade em compreender a lógica de Deus e a nossa insistência em sempre de novo virarmos as costas para as coisas de Deus. José, por causa de ciúmes dos seus irmãos, então ele foi jogado numa cisterna e depois ele foi vendido por 20 moedas. Jesus foi por 30, José foi por 20. E assim ele foi levado para o Egito. Vejam bem, os irmãos se livraram de José por umas moedas. Ele foi levado para o Egito e depois José, digamos assim, salvou estes mesmos irmãos da fome, quando eles foram obrigados a ir até o Egito para comprar mantimentos. E quem era o administrador lá dos silos? José. Como Deus escreve direito por linhas tortas. Incrível. Deus vai preparando as coisas. Este é o modo de Deus agir. Quantas e quantas vezes nós, pessoas humanas, nós viramos o rosto, viramos de direção, não escutamos as propostas do Senhor. Desde os nossos pais, Adão e Eva, foi assim. Deus falou para eles de maneira muito clara: eu fiz tudo isso para vocês. Deus não podia fazer mais para eles. Fiz tudo. Só não comam deste fruto, dessa árvore. Mas podem comer de tudo. Não falta nada para vocês. E eles tinham uma liberdade muito grande. Mas Deus também nos fez livres e capazes de não escutar a voz do Senhor. E eles fizeram esta opção. Aí eles foram se dar conta do peso que isso significava. Começaram a sentir medo e tiveram que fazer tangas com folhas, diz o texto. Mas na verdade isso quer dizer, eles tiveram que usar máscaras para disfarçar, porque eles mesmos não aguentavam a sua realidade. Agora, digamos assim, de não mais filhos, eles se excluíram da convivência com Deus. E eles sentiram isto de maneira muito amarga. E quando Deus veio ao encontro deles no paraíso, eles se esconderam e tiveram que tecer tangas. Tinham vergonha. Por quê? Porque eles foram despidos da divindade que eles tinham recebido da parte de Deus. Eles foram despidos de eles estarem seguindo nosso Senhor. Mas eles se revestiram da vontade deles. Nós escolhemos a nossa vontade. E hoje nesse texto que nós vimos o primeiro, acontece a mesma coisa. É tão bonito o gesto do pai Jacó. Ele se lembrou dos filhos. Eles estão lá no campo. Quem sabe você vai lá, vá ao encontro deles. Leva uns queijos junto, leva um leite, leva um pão. E ele foi carregado com as coisas para lá de camelo. Quando viram ele de longe, começaram a tramar. Ah, ali vem o sonhador. Vocês não se dão conta que o pai gosta um pouquinho mais dele do que nós? Até fez uma roupa diferente para ele. Claro, era o caçula. Era um filho que o pai Jacó nem pensava que ia nascer. E Deus deu para ele esse filho. Isso é normal, o ser humano, nossas famílias também são assim. Aí eles tramaram. Podiam ter pensado diferente, mas tramaram. Rubens queria salvá-lo, depois Judá teve essa ideia. Quem sabe vamos vendê-lo, em vez de deixá-lo morrer na cisterna. E Deus se aproveita destas escolhas nossas para descobrir um jeito de ir de novo atrás de nós. Deus não quer perder ninguém, Deus sempre vai atrás. Na nossa vida também é assim lá em casa. Vida de todo mundo, minha vida também é assim. Tantas vezes a gente faz uma opção errada. Eu me lembro de tantas situações na minha vida, que hoje, digamos assim, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria mais a mesma coisa. Mas eu devo reconhecer que para mim a missão hoje de bispo foi muito
muito importante que certas coisas aconteceram na minha vida. Digamos também, certas quedas. Foram importantíssimas. Certos conflitos, dificuldades que eu tive que resolver antes de vir para cá, trabalhar em Lorena, me ajudaram e me ajudam demais hoje, na minha convivência com os padres, nas minhas realidades aqui na diocese. Como isso me ajuda? Então, Deus vai nos preparando, passo por passo, gradativamente. Quem de nós vive na fé, e nós somos cristãos, nós somos chamados para viver na fé, e não podemos abrir mão disso, nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão. Tudo tem uma razão. Até uma dificuldade que nós vivemos, amanhã eu vou encontrar uma pessoa, um casal, uma família, que vive dificuldades similares. E eu já passei por essa dificuldade. Eu sei como foi. Eu posso falar, eu posso iluminar, eu posso testemunhar. No Evangelho, Jesus, digamos assim, está gastando seus últimos argumentos com os fariseus, estes escribas, os anciãos, estes que comandavam os oficiais todos da religião judaica na época de Jesus. Não os romanos, mas aqueles que comandavam o templo, toda a organização religiosa. Jesus não queria perder eles. Por quê? Porque Jesus tinha alguma simpatia por eles, especialmente pelos fariseus. Jesus até disse, o que eles dizem certo, está certo o que eles dizem. Só não façam o que eles fazem, mas aquilo que eles dizem, façam isso. Eles não estão mentindo, eles conhecem a Escritura, eles explicam ela bem. E Jesus insistiu com tantos, e hoje Jesus assim meio triste, mas ao mesmo tempo ele é muito esperto, levemente irônico. Ele preparou esta parábola. Então ele conta, ele recorda toda a história da salvação numa pequena parábola. Deus Pai plantou a sua vinha, arrancou a vinha do Egito, das garras do faraó, levou ele pelo Mar Vermelho, trouxe ele para a terra de Canaã. Preparou um lugar bonito, onde é que tinha terra boa, fértil, várzeas bonitas, tinha água. E o povo começou a viver. E Deus nunca se esqueceu dessa vinha, deste povo. Enviou profetas para continuar a instruir, a dizer a palavra do Senhor. Muitos profetas foram rejeitados, praticamente todos ou todos. E Deus mandava outro, e mandava outro, e mandava outro. E Jesus iluminou isto com esta historinha desse Senhor que tem uma terra, e que arrendou a terra, e ele foi querer os frutos. Deus nos coloca a nós também neste mundo, e Ele espera fruto de nós. Ele espera fruto de nós. Quando Deus nos visita, eu diria assim, cada dia, cada noite, nós nunca deveríamos nos deitar sem nós nos recordarmos que agora eu vou apresentar as mãos cheias que eu tenho deste dia bonito que eu vivi. Tudo isso eu dou a Deus. Tudo isso é dele. Nada é meu. De nada eu vou me apropriar. Nem do dom da minha vida. Tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. Eu me lembro daquela pregação que o Padre Léo fez no finalzinho da vida dele. Acho que foi no Osana aqui, na Canção Nova. Em 2016, então no finalzinho, depois ele faleceu dia 4 de janeiro, ele fez um testemunho muito bonito, onde ele diz assim, Deus tirou tudo de mim. E ele falando forte, Deus tirou tudo, mas não tirou a fé. Não tirou a fé. Aí diz ele assim, pobre da pessoa que não tem fé. Quem não tem fé não tem nada, porque o resto vai ser tirado tudo mesmo. Nada, naquele momento derradeiro, nada é significativo. Nada é significativo. A única coisa que vale é o Senhor. Então quem conseguiu se encontrar com o Senhor, ele está sereno. E ele diz, Senhor, eu consegui viver isto. Eu vivi isto, o Senhor sabe. Mas o Senhor quer que a gente entregue para Ele. Senhor, eu vivi isso, é seu. Eu te agradeço demais, Senhor, te louvo. Porque tudo que eu consegui é por dádiva sua. Esta é a pessoa assim que Nosso Senhor gosta, que está na vinha. Que viveu, trabalhou, fez o melhor de si. Fez como que só dependesse dEle. Mas sabe que nada dependia só dEle. Tudo era do Senhor. Inclusive as forças da pessoa são do Senhor. A inteligência, a vontade, a decisão, tudo é do Senhor. E esta pessoa diz, Senhor, tudo é teu.
Isto é um agradecimento profundo, é um dar de volta tudo que eu recebi. E dar de volta com o meu perfume, com o meu jeito, com as minhas características. Deus semeia, Ele se semeia sobre todos nós, mas Ele quer como que colher o fruto da semeadura dele com um sabor diferente, conforme cada um de nós. Por isso que ninguém de nós vai copiar ninguém. Cada um de nós tem o seu jeito de se entregar ao Senhor. Então Jesus, hoje eu encontro Jesus triste nesse texto. Jesus diz para eles, olha, o reino vai ser tirado do povo de Deus, do povo de Israel, dos judeus de Judá. E vai ser entregue para quem? Vai ser entregue para gregos, para turcos, para romanos, para espanhóis, aqueles que naquela época eram chamados de pagãos. Que somos nós hoje. Agora vem, e nós trabalhamos direitinho na vinha do Senhor, nós produzimos, senão o Senhor também tira de nós e entrega para os outros. Nossa missão é cultivar o reino do Senhor. E agora eu vou dar uma olhadinha no livro do Colossenses, nessa carta de São Paulo aos Colossenses. Ali estão aqueles versículos que este acampamento vai buscar refletir. Os versículos. Ali diz assim, um títulozinho ali diz assim, procurar as coisas do alto. Se vocês foram ressuscitados com Cristo, procurem as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensem ou afeiçoem-se nas coisas do alto, e não nas coisas da terra. Vocês estão mortos, e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Este é um dos textos que o Padre Léo amava ler e falar dele. E ele gritava forte, ele dizia, aproveitem a vida para buscar o Senhor, para se afeiçoar do Senhor, para buscar as coisas do alto, não as coisas da terra. Talvez este seja um dos textos que mais marcou o Padre Léo, porque ele fez a experiência que boa parte da vida ele não viveu entregue para as coisas do alto, mas ele também viveu o período da vida dele buscando as coisas que depois ele testemunhou não são as coisas mais importantes. Por isso que ele clamava, buscai as coisas do alto. Eu sempre gosto de recordar o exemplo de Nosso Senhor. Veja bem como Nosso Senhor, Deus, o Verbo encarnado, a pessoa do Cristo, ele tinha algumas palavras ímpares. Por exemplo, no capítulo 5 de São João, quando Nosso Senhor conversa com os fariseus, eles criticam ele, porque Jesus está trabalhando em sábado, faz milagres, ensina. Aí Jesus disse, mas o meu Pai também trabalha. Aliás, eu só digo aquilo que eu ouço o Pai dizer, e só faço aquilo que eu vejo o Pai dizer. Então Jesus estava como que sempre com os olhos fixos no alto. Ele estava sempre afeiçoado às coisas do Pai. Ele estava sempre focado no Pai. Ele estava sempre pensando nas coisas do Pai e vivendo a partir das coisas do Pai. Ainda no mesmo capítulo 5 de João, versículo 30, o filho não diz nada, a não ser aquilo que o Pai diz para ele. Só isso ele diz. Então este pequeno texto, ele quer nos ajudar a fazer o quê? Vamos perscrutar a nossa vida. Mas onde está a nossa vida? Cristo. Vamos cavocar fundo no Cristo, vamos contemplar o Cristo, vamos escutar o Cristo, vamos fazer o que Cristo diz para nós.
Quanto mais eu me afeiçoo de Cristo, quanto mais eu busco Cristo, quanto mais eu creio e faço aquilo que o Cristo diz, tanto mais eu vou ter vida. Se eu não fizer isso, eu vou ter morte. Simples assim. A nossa vida está de fato escondida em Cristo. A nossa vida está escondida em Cristo. E o Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida, com artigo. Eu sou a vida. Então ninguém de nós vive a vida se ele não a vive no Cristo. Só quem vive a sua vida no Cristo, por causa de Cristo, a partir de Cristo e como Cristo, ele vive a sua vida. E me chamou demais a atenção que naquela homilia o Padre Léo disse assim, recordando aquele texto de Marta, lá na Betânia e Maria. Quando Jesus estava lá em Betânia, ele entrou e Marta se sentou aos pés dele, lá no capítulo 10 de Lucas, no finzinho. E Marta, toda preocupada, chegou perto de Jesus. Jesus, você não se importa? É feio, Jesus. Essa minha irmã já fez várias vezes isso comigo. Ela me deixa sozinha aqui, enquanto ela fica ali aos seus pés. E aí Jesus diz aqui no texto, né? Marta, Marta, tu te preocupas com muitas coisas. Uma coisa só é importante. E esta coisa, Marta escolheu. Uma só coisa. E esta que é a vida que é o Cristo. A vida. Então, como nós precisamos aprender a nos sentar aos pés da vida, para beber a vida. Por isto, aproveitemos a nossa vida, o nosso existir, para não perder a vida. Nós podemos existir sem viver, nós vamos viver se nós vivermos no Senhor e a partir do Senhor. Aí nós vamos ter serenidade, paz, certeza que o alto já acontece no nosso dia a dia. Eu não estou perdendo a minha vida, eu estou dia após dia ganhando o meu existir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!